Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um caso. E antes de falar sobre o vídeo de hoje, aquela coisa de sempre, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Instagram do canal vai estar na tela, segue a gente lá para você ficar por dentro aí de novidades sobre o canal, tudo relacionado aqui ao canal. E hoje a gente vai falar de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, um caso que chama a atenção. Bom, o caso de hoje é do garoto Joshua Maddox. Creio que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Joshua nasceu em 1990, no dia 9 de março, em Woodland, no Colorado, Estados Unidos. Seus pais eram divorciados. Ele morava com o pai, Mike, e mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Durante a infância e a adolescência, o Joshua foi um garoto comum e ele era bastante apegado ao seu irmão mais velho, o Zachary. Acontece que no ano de 2006, quando o Zachary tinha 18 anos, ele tirou a própria vida. E isso foi um choque muito grande para a família, mas principalmente para o Joshua, que era bastante apegado ao irmão. Então, ele ficou sentido por muito tempo, porém, com o passar do tempo, ele foi se recuperando, foi ficando mais tranquilo. O Joshua era uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa muito tranquila. Ele era um garoto bastante criativo. A maior parte do tempo livre ele passava escrevendo. E na escola ele era tido como um garoto bastante inteligente, bastante criativo e bastante querido. Ele não só escrevia, mas ele também tocava violão. No dia 8 de maio de 2008, o Joshua resolveu fazer uma caminhada ao ar livre. Ele avisou para a irmã que ia sair e foi. Bom, era costume do Joshua fazer caminhadas assim. O Joshua gostava da natureza e tal. E quando acontecia do Joshua atrasar, demorar para voltar para casa, ele sempre avisava. Acontece que nesse dia ele não avisou, ele simplesmente não retornou. A irmã, então preocupada, ela falou com o pai. O pai, então, decide começar a fazer algumas ligações. Ele liga para pessoas conhecidas, para pessoas que conhecem, né, o Josh, liga para amigos do Josh e ninguém tem informações sobre o paradeiro do menino. A família esperou um total de 5 dias. Nesses 5 dias eles procuraram pelo garoto, esperaram para ver se o Josh ia voltar, conversaram com amigos, pessoas próximas, não obtiveram resposta, então, no 5º dia, eles finalmente comunicaram à polícia. O Joshua some no dia 8, eles falaram com a polícia no dia 13 de maio. Aí a polícia, então, começa uma investigação, né, vai falando com o pessoal ali da região, busca em um lugar, busca em outro. Eles chegaram até a fazer busca em abrigos de sem-teto e tal, para ver se, né, o Joshua tinha ficado perdido e tinha parado num desses abrigos, mas ninguém tinha informação sobre ele. Os abrigos diziam, o Josh não passou por aqui não. Ninguém sabia nada. Bom, ali onde ele morava, em Woodland, assim como eu falei, é uma região ali que tinha floresta e tal. E aí lá tem uma floresta chamada Floresta Nacional de Pike. Se eu não me engano é Pike National Forest. E aí pelas descrições, né, que a família deu e tal, a polícia entendeu que o Josh tinha ido ali para aquela região para fazer sua caminhada. Porém, essa floresta é assim muito grande, muito extensa, então seria muito difícil a polícia conseguir achar o garoto lá e assim não ia dar para a polícia tipo fazer busca na floresta inteira. Assim, daria, mas ia demorar muito, muito, muito. Então a polícia procurou lá, mas sem sucesso. Bom, e aí não tinha mais muito o que fazer, porque ele sumiu, ninguém sabia de nada. Procuraram na floresta, nada. Pergunta pra um aqui, pergunta pra outro. E, o Josh tá aqui, o Josh... E nada. E aí, então, assim, chegou num ponto que não tinha muito o que fazer. A família, beleza, nunca perdeu as esperanças. A família continuou por si só, enfim, fazendo buscas e tal. A polícia também continuou envolvida no caso por um tempo, mas assim...
Os dias passaram e aí semanas, meses, nada. Até que então anos foram se passando e aí nada do garoto. Chegou num momento que o pai dele mudou da casa onde eles moravam, mas ele não vendeu ou alugou a casa, ele deixou a casa lá. Ele continuou, né, sendo proprietário da casa, deixou a casa lá. Josh nunca esteve envolvido com nada, tipo droga, criminalidade, ele nunca esteve envolvido com nada. Então a família pensou que ele tinha, tipo assim, fugido de casa pra começar uma vida nova, talvez pra, sei lá, o sonho dele, ele era músico, talvez ele tinha um sonho de seguir carreira artística e aí ele saiu de casa pra tocar numa banda, pra seguir esse sonho. E aí a família imaginava uma situação do tipo o Josh voltando qualquer dia pra casa, com uma esposa, com filhos. Então o pai quis deixar a casa do mesmo jeitinho que ela estava, pensando que um dia se o Josh retornasse, ele ia retornar e ia, né, lá na casa. Bom, mas aí como eu disse, os anos se passaram, nada do Josh. Isso aconteceu em 2008, até que a gente chega no ano de 2015, e aí a gente tem o surgimento de uma situação. Em 2015, um homem chamado Chuck Murphy, esse Murphy, ele era dono de uma cabana que ficava a menos de 2 quilômetros da casa do Josh. Ele era dono então dessa cabana, essa cabana ficava ali numa região de mata, ela era cercada por pinheiros altos. Ele era dono dessa cabana e até 2005 o irmão desse Murphy morava lá. De 2005 pra frente, a cabana ficou abandonada. O irmão do Murphy saiu e aí ninguém mais morou lá. Acontece que em 2015, para dar lugar a alguns empreendimentos que ele tinha, o Murphy decidiu demolir a cabana. Então ele contratou um pessoal para trabalhar lá, então, e aí o pessoal foi e começou as obras. Então acontece que nas poucas vezes que o Murphy ia lá para dar uma olhada na cabana, numa das vezes ele chegou a perceber um cheiro muito forte vindo lá de dentro, e aí ele imaginou que um animal tivesse entrado lá na cabana e tivesse morrido lá dentro, e aí isso estava causando o cheiro. Quando esse pessoal estava fazendo as obras na cabana, eles perceberam esse cheiro, foram ver a origem. O cheiro vinha da chaminé. E aí eles começaram então a quebrar ali a chaminé para ver o que tinha dentro. E aí, de forma surpreendente, o pessoal achou um corpo lá na chaminé. O corpo tava cabeça para baixo, e o corpo tava meio ali em posição fetal. Murphy chamou a polícia e a autópsia revelou que aquele corpo era do garoto Josh. Bom, já fazia muito tempo que o corpo estava ali, então já estava num avançado estado de decomposição, né? A identificação só foi possível através os exames odontológicos que revelaram que era realmente o Josh. Um homem chamado Al Byrne foi o responsável ali pelo caso, né? Ele disse o seguinte: o corpo do Josh não tinha sinais de trauma, não tinha sinais de violência, não tinha sinal de perfuração por bala. Com a situação que tinha, com o estado do corpo, foi concluído então que a morte dele teria sido acidental. Ele excluiu a possibilidade do Josh ter morrido de fome, porque ele disse que para uma pessoa morrer de fome isso demora um tempo e o Josh teria morrido em menos tempo do que isso. Ele acreditava que a morte dele veio por conta de uma combinação de desidratação com hipotermia, porque essas duas causas matam a pessoa em poucos dias. Essa cabana já era de propriedade do Murphy havia muitos anos. Nos anos 50, ele adquiriu essa cabana de um imigrante sueco. Esse imigrante sueco foi para os Estados Unidos em 1912 e aí ali nos anos 20 ele adquiriu a cabana. E ali nos anos 20, nos anos 30,
a cabana ali na região funcionava um rancho chamado Thunderhead. Ali no Thunderhead acontecia algumas atividades ilegais, principalmente na época da lei seca nos Estados Unidos, uma época que o consumo de bebidas alcoólicas foi proibido. Então ali era um bar de atividades ilegais, de jogos de azar, cassino. Ali servia bebida alcoólica quando a bebida alcoólica era proibida. Isso é só um pouco da história desse rancho, dessa cabana. O Murphy adquiriu a cabana nos anos 50 e desde então a cabana era de propriedade dele. E aí então a revelação de que o Josh teria morrido por causas... havia sido uma morte acidental, isso não deixou as pessoas quietas. Principalmente o Murphy, que ele não estava feliz com essa conclusão da polícia. O Murphy acreditava que alguém tinha feito alguma coisa com o Josh. E na época, ele deu algumas entrevistas, ele sempre afirmava isso, de que a morte não tinha sido acidental, alguma coisa tinha sido feita com o garoto. O Murphy disse o seguinte, ele disse que há vários anos ele havia colocado no topo da chaminé, na entrada de cima, ele havia colocado uma grade, uma malha de ferro. Não dava para um corpo humano passar ali. Porém, o investigador afirmou que quando a polícia foi, investigar ali o local e estava tirando fotos ali da cabana, eles não encontraram essa grade de ferro. Mas o Murphy afirmava que a grade de ferro estava lá sim, e ele continuava batendo nessa tecla. Tem outras situações aqui também. O corpo do Josh foi encontrado, o Josh estava vestido apenas com uma camisa térmica. Ele estava só com a camisa térmica e nada mais, nenhuma outra peça de roupa. Camisa térmica e nu da cintura para baixo. O restante das roupas dele, elas estavam organizadas, dobradas, certinhas, encostadas ali do lado da lareira. E um outro detalhe, ali na cabana, na cozinha, havia tipo uma placa de madeira que ficava acoplada na parede, e aí essa placa ela servia como uma tábua, uma mesa de café para o pessoal sentar e tomar café da manhã, ou então comer qualquer tipo de refeição. Essa tábua foi arrancada da parede e ela foi colocada na lareira ali, na entrada de baixo, da chaminé ali dentro da casa, impedindo com que... Então, tipo, quem entrasse na cabana e tentasse colocar a cara ali na lareira e olhar para cima, a pessoa não ia conseguir fazer isso porque tinha essa placa de madeira bloqueando a visão ou a entrada de qualquer pessoa. Aí a polícia disse então que ele subiu, tentou entrar pela chaminé e aí na descida dele, na hora que ele chegou lá embaixo, tinha essa placa de madeira lá, era impossível dele entrar na cabana e aí também não dava para ele voltar, e aí então ele simplesmente ficou preso ali na situação e aí ele morreu e do jeito que ele estava ali, cabeça para baixo, perna para cima. Acontece que o Murphy, definitivamente não concorda com isso, porque não faz sentido, o Murphy dizendo, que não faz sentido o que as roupas do menino estavam fazendo dobrada ali, organizadinho do lado da lareira. Não faz sentido isso. Então ele efetivamente entrou na cabana. E qual que é o sentido de uma pessoa que entra na cabana, tira a roupa do corpo, deixa lá, dobra, sai da cabana, sobe no teto e tenta entrar pela chaminé? É uma linha de ação que simplesmente não faz sentido nenhum. Mas enfim, independente das alegações do Murphy, a polícia decidiu isso, decidiu que era morte acidental e assim ficou. Bom, acontece, que o caso, essa notícia, a conclusão da polícia correu à internet e aí o Murphy não foi o único a ficar indignado com a conclusão policial. Mas o pessoal na internet também queria uma outra resposta para o caso. E aí existe um fórum que chama Reddit. E aí, nesse fórum, no ano de 2015, um determinado usuário fez uma postagem e aí essa postagem dizia o seguinte: esse cara então disse que ele
era de Woodland, né, a região ali onde o Josh morava. Ele tinha frequentado a escola junto com um rapaz chamado Andrew Newman. Andrew, que era chamado de Andy pelos que o conheciam, era uma pessoa semelhante ao Josh. Ele também era descrito como sendo bastante inteligente, criativo, gostava de música, ele inclusive tinha uma banda no ensino médio, ele era popular. Então, assim, por conta de terem características semelhantes, havia a possibilidade do Josh e do Andrew serem conhecidos ou até mesmo amigos, e aparentemente eles chegaram a estudar na mesma escola. E aí, por que eu tô falando desse Andy? O cara que fez esse post falou que na época do acontecido, ali em 2008, o Andy, ele saiu falando que ele havia o Josh. Então, quando o Josh desapareceu e a notícia correu, o Andy então começou a se gabar, falando para os outros que ele tinha colocado o Josh em um buraco, fazendo referência, né, possivelmente ao buraco, né, a entrada da chaminé. A pessoa alegou isso então. Fato é que depois desse ano de 2008, o Andy, ele ganhou uma ficha criminal extensa. Ele estava no estado de Novo México, não sei com exatidão a cidade. Ele conheceu um cara, foi para a casa desse cara, havia um deficiente lá, um cadeirante. E aí, quando esse rapaz, num determinado momento que esse rapaz não estava olhando, por alguma razão, o Andy, esse rapaz que estava na cadeira de rodas, e aí ele fez isso e simplesmente sumiu, saiu correndo. Quando o rapaz voltou, chegou lá, encontrou, né, o corpo lá, e aí o Andy não estava lá mais. Foi pego pela polícia por conta disso. Para a polícia, ele conta que ele também havia sido responsável por ter uma mulher e ter colocado o corpo dela em um barril. Nessa altura, a polícia já tinha prendido uma outra pessoa que seria responsável por esse crime, então a polícia não deu atenção para essa confissão do Andy. Bom, então esse post aconteceu. O post gerou um engajamento enorme, vários e vários comentários, e aí, por conta disso, o pessoal começou a ligar para o departamento de polícia para falar sobre isso, para falar sobre o Andy. Ligação atrás de ligação, geral falando com a polícia. Eles dizem que a polícia simplesmente ignorou essas ligações, que a polícia não fez nenhuma investigação. Bom, e aparentemente tudo ficou por isso mesmo. O pessoal então fez o post, ligou para a polícia não foi atrás do Andy. Vida que segue, a situação continua assim. A polícia disse que não havia evidências substanciais para ligar o Andy à morte do Joshua. Bom, a irmã do Josh, Kate Maddox, ela fez uma página num site chamado GoFundMe. É um site estilo o site que a gente tem aqui no Brasil. Eu não sei se o site chama vaquinha.com.br, é um nome tipo assim. É um site onde você pode criar uma página lá e arrecadar dinheiro. O GoFundMe é o mesmo estilo. E aí, na época que o corpo do irmão dela foi descoberto, lá em 2015, ela criou essa página para que ela pudesse arrecadar fundos para custear funeral, o enterro do irmão. Ela queria fazer, né, essas cerimônias. Porém, o dinheiro que ela recebeu lá foi bem mais do que ela precisava. Então, o que ela decidiu? Ela decidiu continuar mantendo a página, inclusive a página tá lá até hoje. E o dinheiro excedente, ela doa esse dinheiro para instituições que procuram pessoas desaparecidas. Então ela doa esse dinheiro para instituições que fazem esse trabalho, que ajudam na busca de pessoas desaparecidas. Bom, mas no fim das contas é isso, o caso é esse. E agora então, eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Qual foi a sua reação a primeira vez que você ficou sabendo desse caso? Aliás, você já sabia desse caso, né? Qual foi a sua reação a primeira vez que você ficou sabendo desse caso? E qual foi a sua reação agora, me ouvindo falar
desse caso. Existem teorias, outras teorias sobre esse caso. Se você conhece uma ou algumas teorias, coloca aí nos comentários outra teoria que você conhece, que você leu sobre. Você tem alguma opinião pessoal sobre esse caso? Você tem alguma teoria aí que você criou? Se sim, coloca aí nos comentários também, eu tô interessado em saber. E outra coisa, qualquer detalhe adicional, qualquer informação, qualquer coisinha que você sabe sobre esse caso, que eu porventura não mencionei aqui, mesmo que seja um detalhe aleatório, coloca nos comentários também, eu vou ficar interessado em saber. E por último, eu peço para vocês novamente, se inscrevam no canal, deixem o like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Instagram do canal tá na tela, segue lá para você ficar por dentro de atualização, de postagem. Eu vou ficando por aqui, esse é o caso de hoje. Eu quero agradecer você por estar aqui em mais um vídeo e a gente se vê no próximo caso.